Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa TVI News para você acompanhar as principais notícias aqui da região, né? Hoje nós temos muitas coisas boas. Você pode assistir o TVI News pelo YouTube, o endereço eletrônico que está aparecendo aí na sua tela, youtube.com/TVI Oficial. Também pode assistir pelo Facebook, né? E pelas plataformas digitais. Pelo canal 24.2 da sua TV a cabo, você também pode assistir em tempo real. O programa TVI News de hoje vai falar sobre notícias atuais, né? Temos também uma professora de Libras, né? Ela é fundadora de uma academia que ensina Libras. E daqui a pouquinho ela vai estar falando com a gente aqui, a Lorena. E você vai conhecer mais sobre esse tema, a importância da língua Libras, né, para tanto as pessoas que não têm deficiência quanto quem tem deficiência, né? Também vamos ter hoje o quadro Gente de Vitória e também vamos falar de saúde com o Dr. Mário Sérgio daqui a pouquinho, tá certo? Olha, o ex-BBB Diego, ele foi preso por porte ilegal de arma no Leblon, né? O PM informou que foi encontrado esse revólver calibre 32 e 8 projéteis, né? Mesmo calibre escondido no banco de trás, né? Então o Diego, né? Ele foi solto nesta manhã após pagar uma fiança de R$4.000. Você lembra que o Diego ele foi campeão do BBB 7, né? E estava aí com porte ilegal de armas, tá certo? Daqui a pouquinho mais notícias. Vamos iniciar a entrevista com a professora Lorena. Ela já está aí no link ao vivo com a gente. Bom dia, Lorena, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Lorena, você é fundadora da Signal Group Academia de Ensino Lisa, é isso? Exatamente. Você fundou... Sim. Pode falar. Uma honra estar aqui nesse dia tão significativo, né? Dia 26 de setembro é um dia que nacionalmente se comemora o Dia do Surdo e mostrar a invisibilidade dessa comunidade no nosso país é sempre um privilégio. Então, me sinto privilegiada de estar aqui nesse dia. É verdade, Lorena. Então, conta pra gente qual a importância da língua Libras, né? E como você iniciou esse projeto, né? Você fundou essa academia. Então, eu aprendi Libras ainda na minha pré-adolescência e eu, enquanto ouvinte, me sinto privilegiada de ter encontrado caminhos de aprender a língua de sinais tão nova. Eu sei que existe uma escassez na difusão da língua de sinais no nosso país e, de fato, só vai acontecer a verdadeira inclusão no nosso país quando nós, pessoas que escutamos, possamos aprender a língua de sinais. Não faz sentido falar de língua de sinais e não falar da importância de nós que escutamos aprender essa língua, né? Então, desde o primeiro momento que eu aprendi a língua de sinais, eu comecei a ensinar para as pessoas que estavam ao meu redor. As minhas amigas, eu tinha muito novinha, quando eu fiz o meu primeiro trabalho voluntário como amiga da escola, em uma escola onde estudava pessoas surdas que moravam perto da minha casa. Eu era muito novinha e minhas amigas não sabiam Libras e as pessoas que estavam perto de mim também não sabiam. E aí eu senti a necessidade não somente de ajudar aqueles surdos a aprender a ler e escrever, mas também de ensinar o que eu tinha aprendido, o que eu estava desenvolvendo ali no aprendizado. E aí desde sempre eu comecei a ensinar Libras. Mas o que acontece? Por falta de informação e de conhecimento, o nosso país não sabe a importância de aprender essa língua. Então não é todo mundo que está tão disponível para aprender e não é todo mundo que quer aprender. Eu fiz toda a minha trajetória acadêmica nos estudos voltados para a língua de sinais, desenvolvendo sempre a vontade de difundir essa língua de sinais.
Eu vou encurtar um pouco a minha história, mas recentemente eu entrei especificamente na área da saúde porque eu não aguentava mais encontrar histórias e fatos de surdos perdendo suas vidas por falta de comunicação. Mas no decorrer da nossa entrevista eu falo mais um pouco como eu entrei na saúde e o porquê que hoje eu fundei uma academia de ensino de maneira muito específica dentro da saúde. Entendi. Lorena, qual a importância da Libras no dia a dia de um deficiente auditivo, né? Você acompanha essas famílias, você ensina as pessoas a se comunicarem, né? A transmitir uma mensagem, a se expressar, e isso é muito importante, né? Porque você imagina aí a pessoa sofrer dessa deficiência, a pessoa não escuta, né? E ela tem essa linguagem de sinal para poder ajudar, mas a maioria das pessoas não entendem. Então, como é que funciona isso? A nossa comunidade é formada majoritariamente por pessoas que escutam. Claro que vai ser mais natural um surdo ir numa padaria, por exemplo, e encontrar padeiros que escutam. E em uma farmácia, e encontrar farmacêuticos que escutem. E em qualquer lugar na área social, encontrar mais pessoas que escutam as surdas. Isso por quê? Porque a comunidade maior do nosso país é formada por pessoas que escutam. Então, pensa aqui comigo. Se Libras for só ofertada para pessoas surdas, como é que o surdo vai se comunicar com alguém em uma comunidade que tem um número grande de pessoas que escutam? Então, a importância de um ouvinte aprender Libras é uma responsabilidade social que ele está tendo com cidadãos brasileiros surdos. E não são poucos. A gente enxerga hoje que a invisibilidade dessa comunidade não é por número, mas é por falta de informação e de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento que Libras é uma língua oficializada no nosso país como a primeira língua oficial do cidadão surdo. E que nós, ouvintes brasileiros, precisamos aprender essa língua por responsabilidade social. Porque, por exemplo, na área da saúde, onde o meu foco hoje principal é dentro da saúde, se um surdo for até um médico, ele não vai ter direito à privacidade nenhuma, porque ele sempre precisa levar alguém para poder auxiliar na comunicação. E que garantia tem que aquela pessoa que aquele paciente surdo está levando, de fato sabe Libras? Que garantia o médico tem que o conhecimento que ele está passando e as orientações, aquela pessoa está passando de maneira real, fiel ao que ele está falando? Eu tenho uma empresa hoje onde a gente foca o ensino de Libras na área da saúde e eu faço um trabalho no digital onde eu dou muitas oportunidades para vários profissionais participarem de momentos ao vivo comigo. Recentemente, uma enfermeira entrou em um desses momentos ao vivo e ela informou que ela perdeu um paciente surdo porque ela aplicou um medicamento, tinha alergia, e ela não sabia por falta de comunicação. E esse paciente veio a óbito. Imagine você a responsabilidade que esse profissional tem toda vez que encontra um paciente. A responsabilidade de ter, de cuidar e de zelar não é só para pacientes que escutam, é para todos. Com certeza, Lorena, a sua fala deixa bem claro que aprender Libras deve ser acessível para todos, né? Inclusive os médicos, que é uma questão que você levantou, né? Que teve esse caso do óbito e deve ter muito mais que a gente não toma conhecimento. Enfim, na sua opinião, Libras, a língua Libras, devia ser inserida nas escolas para desde pequeno já aprender? Com certeza. De fato, a gente só teria uma verdadeira inclusão social para os cidadãos surdos se todos nós, ouvintes, tivéssemos a oportunidade de aprender a Libras. E onde é que a gente aprende as coisas? Não é na escola? Então, se de fato Libras fosse inserida desde a educação infantil até o médio, como é inserido o inglês, que não é nem língua oficial aqui no Brasil, mas que já é inserido dentro do nosso estudo, desde a educação infantil, inclusive. Se Libras fosse inserida dessa forma, a gente teria uma sociedade verdadeira, inclusiva, porque
não somente nos espaços sociais de necessidades básicas da sobrevivência, mas também nos espaços que a gente pode fazer trocas de relações interpessoais, porque os cidadãos surdos são seres humanos que querem fazer e que precisam fazer amizades, que se casam, que têm uma vida social e que muitas vezes são isolados por uma falta de comunicação na sociedade. E aí, muito se fala em saúde mental. Quando a gente pensa no cidadão surdo, aonde a gente está se preocupando com a saúde mental do cidadão surdo, que muitas vezes não tem um amigo, que muitas vezes não se relaciona com as outras pessoas por falta de comunicação. É a questão dos relacionamentos, né? Fazer amizade. Hoje tem um recurso, Lorena, da internet, né? Em que pode favorecer a pessoa que tem deficiência, mas assim, você que tem mais conhecimento das dificuldades do deficiente auditivo, né? Quais as principais dificuldades no meio, quando ele quer resolver algum problema, que ele quer ligar para algum call center, alguma coisa que ele quer entrar em contato? Você já falou do exemplo do hospital, do médico que tem casos que chega a perder a vida. Quais as principais queixas dos deficientes hoje, né, no dia a dia deles? Então, os recursos tecnológicos hoje que auxiliam o cidadão surdo, eles são recursos tecnológicos limitados. Pode entender melhor por conta da língua de sinais ser uma língua que tem uma gramática própria. A gente não interpreta a língua portuguesa palavra por palavra para a língua, porque senão chega para o surdo sem sentido, porque a gramática da Libras é diferente da gramática da língua portuguesa. Então, tem muita gente que pensa assim, basta eu colocar a legenda que tá tudo certo, que o surdo vai acompanhar a legenda, por exemplo, em um programa de TV. Não, tá limitando. Porque a maioria dos surdos que só usa Libras na sua comunicação, por exemplo, ele não consegue acompanhar a escrita fiel da língua portuguesa, primeiro, por conta do atraso na educação. O surdo, ele não tem as mesmas oportunidades educacionais ainda no nosso país que nós, ouvintes, temos. O ideal era que uma criança surda tivesse um professor bilíngue desde a educação infantil. Isso ainda acontece muito pouco no nosso país. Então, você encontrar pessoas ouvintes e pessoas surdas com uma diferença gritante na leitura e na escrita, vai desde os atrasos educacionais ofertados para os cidadãos surdos, como também na diferença linguística da gramática, da língua portuguesa para a língua de sinais. Então, quando ele usa o recurso tecnológico para poder buscar alguma alternativa de comunicação, ele encontra barreiras, porque a palavra da língua portuguesa tem diversos significados e algumas vezes ele não consegue expressar o que ele está falando, porque o sinal que ele está usando naquele momento ali tem outro significado em outro contexto. Então, a importância das pessoas, dos seres humanos, saberem Libras é de ofertar um atendimento com qualidade, independente de que setor seja, independente de que situação aconteça. Até mesmo de salvar uma vida surda mesmo, de fato. Aconteceu um acidente, tem um surdo precisando de um socorro. Como é que você vai fazer as primeiras perguntas se você não sabe Libras? Realmente é algo que tem que despertar nas pessoas, né, esse interesse de aprender, né, Lorena, para facilitar a vida tanto dos trabalhadores, né, quanto dos deficientes. Qualquer pessoa precisa aprender. E você falou da televisão, realmente, quando a gente vê pronunciamentos, coisas importantes, sempre tem ali uma telinha pequena com um tradutor de Libras, né? E a sua academia tem, em média, de quantos alunos você já formou, que eles já estão aptos aí na língua Libras? Então, eu vou tomar um pouquinho uma liberdade, porque eu acho que esses momentos são tão raros na nossa televisão, né? E eu vou falar um pouquinho como foi que eu cheguei na área da saúde, né? A minha formação acadêmica na área de Libras foi toda desenvolvida na educação, inicialmente. Desde sempre eu sou pedagoga, eu tenho proficiência em Libras, eu tenho
Libras e em letras Libras, e desde sempre eu quis. Tudo que eu estava fazendo era para contribuir e favorecer no crescimento com qualidade para os cidadãos surdos. Mas, de fato, por eu ter aprendido Libras desde a minha pré-adolescência, eu me deparei com muitos momentos desafiadores na área da saúde, com os meus amigos surdos. Por falta de comunicativa, de ter amigos surdos com doenças que eles não queriam que as pessoas soubessem, não queria que eu soubesse, não queria que ninguém da família soubesse. E, às vezes, eles eram forçados a contar porque eles não tinham comunicação com o médico. E tinham que abrir aquela situação para mim, para o familiar. E no ano de 2018, eu fui convidada para ser professora de Libras, da disciplina de Libras, nos cursos de medicina na Faculdade de Santo Agostinho de Itabuna. Quando eu entrei lá, eu precisei criar a disciplina não existia. O MEC estava recentemente obrigando a oferta da disciplina dentro dos cursos de medicina e, de fato, não existia. Precisei criar ementa, precisei criar um plano de ensino, precisei criar, de fato, a disciplina Libras. E quando eu entrei na saúde, ali no curso de medicina, eu tive a necessidade de mergulhar dentro do curso e de promover uma disciplina que tivesse alinhada às necessidades dos profissionais, dos futuros médicos. E aí eu comecei a promover, junto com os meus alunos, eventos que tinham reflexos sociais dentro da nossa comunidade, evento de geração de consciência de valor dentro de uma comunidade que não sabia a importância de aprender Libras. E eu passei em um mestrado da área da saúde logo nesse período. E entrei com um projeto sobre a vulnerabilidade de pessoas surdas no nosso país, tendo acesso ao sistema SUS. E aí eu comecei a criar projetos e desenvolver pesquisas e práticas dentro dessa área. E eu comecei a perceber que a faculdade era um espaço que às vezes limitava o acesso a outras pessoas terem a oportunidade de aprender Libras da forma que eu estava ensinando. E a necessidade, quando aconteceu, de criar uma empresa. Antes de criar essa empresa, eu comecei a levar entretenimento através de um canal no YouTube, logo quando iniciou a pandemia. Porque pensa bem, estava todo mundo isolado dentro de casa e os surdos estavam mais isolados ainda, porque a gente tinha a televisão para manter a informação em dia para a gente. E os surdos não. Na época eu estava como vice-presidente da Associação dos Surdos de Itabuna e eu promovia, junto com os meus amigos surdos, momentos todos gravados para poder anunciar para eles o que a televisão estava falando, as informações do que estava acontecendo. E eu comecei também a desenvolver clipes com músicas em Libras para levar um pouco de acalento para os meus amigos surdos. Eu comecei assim no digital. Só que houve uma repercussão muito grande com esse movimento que eu estava fazendo no YouTube e eu comecei a receber muitos pedidos de pessoas que queriam aprender Libras. E aí eu senti a necessidade de abrir uma empresa e a primeira que eu comecei foi focada na área da saúde, por isso que eu fundei a Academia de Ensino Lisa, que é Libras na Saúde. O último lançamento que eu fiz, a gente teve 1.300 profissionais da saúde inscritos no nosso lançamento. Foi muito lindo, porque a minha empresa, além de vender os cursos, eu faço uma entrega gratuita muito grande. Então, se você entrar lá no lorena.libras no Instagram, todos os dias você vai encontrar conteúdos riquíssimos, de alto valor, sendo entregues gratuitamente. Eu ensino muito gratuitamente e eu faço um grande lançamento, ensinando pra caramba e convidando pessoas que queiram dar um passo a mais no aprendizado da Libras e realmente atender um paciente surdo com segurança. Hoje eu também trabalho com mentorias individualizadas, aonde eu também acompanho profissionais de outras áreas e deixo prontos para atender qualquer cidadão surdo em qualquer esfera social. Lorena, num trecho da entrevista você falou sobre saúde e os surdos, como você se refere, eles, em sua maioria, você que tem a convivência, você que conhece casos bem próximos, eles são, em sua maioria, surdos de nascimento ou eles adquirem a surdez no decorrer da sua vida?
Ó, a maioria dos surdos que eu conheço são surdos que nasceram surdos em famílias de pessoas que escutam. A maioria dos surdos que eu conheço nasceram de pessoas ouvintes. Mas existe um número muito significativo no nosso país de pessoas que nascem ouvindo e por algum motivo vai perder na audição e realmente tem limitações na audição. Há um número muito equilibrado aqui no nosso país. Agora, há um número muito expressivo de surdos que milhas de pessoas que escutam. Esse número muito expressivo aqui no nosso país. Entendi. Lorena, no seu trabalho, pessoas como você são muito importantes, né? Para que essa classe não seja esquecida, né? Para que esse assunto seja abordado tanto na televisão, nas redes sociais, como você falou que você trabalha, que você pode reforçar a sua rede social aí do seu Instagram, para que mais pessoas conheçam o seu trabalho, para que mais pessoas que precisam possam recorrer também. Você falou que lá você divulga muitas informações gratuitamente, né? Que podem ajudar essas pessoas. E a TVI está de portas abertas aqui para você sempre que for preciso, tá? Então pode reforçar a sua rede social e falar mais sobre o seu projeto. Você já falou que já alcançou mais de 1.000 pessoas, né? Que essas pessoas aprenderam aí língua Libras, né? E isso é muito importante. A gente entende a importância disso, né? Para todas as pessoas, não só para os deficientes auditivos. A rede social, né, a internet hoje, é a maior ferramenta de alcance que a gente tem, né, nos nossos trabalhos. E eu me sinto muito privilegiada de estar fazendo um trabalho na internet onde eu tenho um alcance de mais de 10.000 pessoas. Lá no TikTok, é Lorena.Libras também, eu tô com mais de 10.000 pessoas que aprendem. Tem pessoas que não têm condições financeiras de pagar comigo e que me manda vídeos no meu privado, atendendo pacientes surdos com os vídeos que eu entrego gratuitamente no TikTok e no Instagram. E eu sempre reforço dizendo que o meu propósito, ele está à frente do meu ofício. E trabalhar é importante, fazer a cobrança do curso é importante, porque a gente precisa viver e sobreviver em um país que a gente precisa consumir as coisas, né? Comprar nossa alimentação, estruturar a nossa... Mas, acima de tudo isso, está o meu propósito. Então, se eu mais pessoas, independente, ou se estão de forma pagas aquilo, eu estou muito realizada, porque eu sei que o conteúdo que eu tenho entregado, que eu tenho entregue todos os dias, ele está aprendendo. O áudio seu, Lorena, ele tá cortando. Pode ser o sinal da internet dela, né? Que começou a ficar ruim, Lorena. Você tá conseguindo me ouvir? Tá cortando meu áudio? Cortando. Eu Mas te escuto bem. Sua imagem tá indo bem. Eu não quis perder. Travou. Tá indo bem? Eu não quis perder a oportunidade hoje dessa entrevista. Claro, com certeza. Pode porque continuar. É um dia muito representativo. Hoje é o dia do surdo, não é isso? Hoje eu já tinha vários compromissos agendados para o dia de hoje, mas eu consegui reservar esse momento aqui na minha agenda, mas realmente eu não estou em um local que a internet está 100%, mas eu não queria perder a oportunidade de estar aqui nesse dia tão representativo, que tem um dia no nosso país que se comemora o Dia Nacional do Surdo, a gente ter a oportunidade de mostrar algo que ainda está invisível na nossa sociedade. É um dia de conquista, um dia onde várias lutas surdas representaram aqui no nosso país, ganharam voz e ganhou um dia intitulado de poder refletir, para a gente poder falar sobre esse assunto e quebrar os paradigmas da sociedade, onde os ouvintes estão tão distantes dos surdos e estão tão perto e não conseguem enxergar isso. Então eu me sinto muito honrada por esse convite de estar aqui. Quero muito em breve, pessoalmente. A última entrevista que eu fiz aí na TVI foi pessoalmente. Hoje eu não pude, realmente, o convite chegou e tinha horário disponível
Mas assim, eu estou muito honrada de estar aqui, podendo fazer essa troca. E eu queria falar algo também super importante. Essa luta não é só do surdo. A luta é de todos os cidadãos brasileiros. Porque os surdos são brasileiros. E se somos brasileiros, essa luta é nossa. E ser uma ouvinte que tem essa consciência, eu quero usar esse lugar de privilégio e de responsabilidade social para falar para você que você também tem essa responsabilidade. E às vezes, quando a gente fala de lutas, por exemplo, raciais, né? A gente pensa que só as pessoas negras sobre isso. Não sabendo a gente que quando uma pessoa de uma outra cor reconhece que precisa ter respeito e igualdade na sociedade, a gente está fazendo um fortalecimento muito forte no nosso país. Então, se você é ouvinte e você sabe da importância que você tem de aprender Libras, não se cale. Fale para outros ouvintes. Use a sua influência de ser ouvinte e o seu privilégio de escutar para influenciar outras pessoas que elas precisam aprender Libras também. Aprender Libras não é É importante o seu recado nessa manhã, Lorena. Muitas pessoas que estão assistindo o TVI News ou que vão assistir depois o programa gravado vão ter essa consciência agora, né? Vão buscar mais esse aprendizado, né? Que é de suma importância. Que você para pensar que coisas básicas que nós, que podemos ouvir, fazemos diariamente, né? Para o deficiente auditivo é muito mais difícil, como fazer uma compra, negociar uma compra, né? Já que a outra pessoa, a Lorena, também não entende ali a língua Libras. Então, o que a Lorena está falando é de suma importância para todos. É isso, Lorena? Exatamente, é isso. É sobre isso. E eu me sinto muito emocionada quando eu vejo outras pessoas que escutam, como você, uma repórter que está aqui hoje, que escuta e que está mostrando também a sensibilidade. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas do nosso país que querem aprender Libras são surdos. E a gente não vai ter inclusão se só os surdos aprenderem Libras. A gente precisa influenciar as pessoas que escutam para que, de fato, os espaços sociais ganhem pessoas sabendo Libras. É verdade, não é só o deficiente que tem que aprender, porque ele vai se comunicar, mas a outra parte não vai entender, né, Lorena? Então, a outra parte, como um todo, tem que saber o que a Lorena está expressando. Muito obrigada pela sua participação, Lorena, nessa manhã aqui no TVI News. Eu tenho certeza que vai ser grande sucesso aí o seu projeto. Ainda vai alcançar muitas pessoas, né? Para que elas tenham esse aprendizado. E o seu trabalho é de suma importância. Muito obrigada pela sua participação. E as portas aqui estão abertas para você sempre que possível. Na próxima, venha pessoalmente, tá bom? Se quiser, pode reforçar aí o seu endereço da sua academia e a sua rede social. Quero convidar a todos vocês, profissionais da saúde, de uma maneira muito específica, a entrarem no meu Instagram, lorena.libras. Eu faço um trabalho lá, onde eu entrego todos os dias no Instagram e em todas as minhas redes sociais, tá, gente? Eu faço uma entrega onde eu levo para vocês comunicações em Libras essenciais para você comunicar com um paciente surdo sem precisar de ninguém do seu lado para atender esse paciente, tá? Então eu deixo meu convite aqui. E se você é de uma outra área profissional e que você também tem desejo de aprender Libras, e se você não tem nem profissão, mas você quer aprender Libras para se comunicar com o cidadão surdo, você pode também estar me acompanhando, porque lá eu entrego muito valor, eu gero consciência de valor e entrego muito conteúdo para vocês aprenderem, tá? Seguir e acompanhar. Lorena.libras. Tudo de bom e parabéns pelo seu trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Eu quero. Tchau. Falamos aí com a Lorena, né? Que ela é CEO, fundadora de uma academia de Libras. E é muito importante esse assunto. Mas agora vamos falar um pouco sobre literatura com a Raquel Rocha. Ela vai declamar a Clarice Lispector. Acompanhe agora. Olá, telespectadores do TVI News, e hoje eu trago literatura. Mais uma vez, Clarice Lispector.
O que me tranquiliza é saber que tudo que existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho da cabeça de um alfinete não transborda nem uma fração de milímetro além do tamanho da cabeça de um alfinete. Tudo que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão não é tecnicamente invisível. Apesar da verdade ser exata e clara em si própria, quando chega até nós, se torna vaga, pois é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós com o sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Clarice Lispector, livro A Descoberta do Mundo. Um pouco de literatura para você nessa manhã, é muito bom, né? Olha, o Portal à Tarde está divulgando as principais cidades, principais notícias, né? E são atualizadas minuto a minuto, né? O município do Oeste Baiano chega a registrar temperaturas de 42 graus, né? Locais chegam a atingir a umidade na casa de 10%, algo que pode gerar diversas consequências à saúde. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Dr. Mário Sérgio sobre saúde, sobre essa mudança de clima, né? Algumas regiões mais quentes aí e umidade também. Isso aí acaba impactando na saúde da pessoa. Então, o doutor Mário Sérgio vai falar quais são as doenças que aparecem nesse mês de setembro, nesse final de ano, para que você possa se prevenir, para que você possa ter uma alimentação mais saudável e fortalecer aí a sua imunidade, tá certo? Porque é muito importante. Essa mudança de tempo geralmente causa aí, né, algum dano na saúde, principalmente para quem tem problemas respiratórios, tá? Olha, o Augusto Heleno, ele disse que não vai comentar sobre a delação sigilosa de Cid. O ex-ministro do governo Bolsonaro presta depoimento nessa sexta-feira. Polêmica aí do Augusto Heleno, né? Tá aí no Portal à Tarde, as notícias para você, que você também acompanha o Portal à Tarde através do tviplay.com.br. Lá tem um ícone do Portal à Tarde que você pode acompanhar as notícias minuto a minuto, né? Você que está assistindo agora o TVI News pode interagir com a gente no chat do YouTube, né? TVI Oficial. E acompanhar também as nossas notícias, pode compartilhar com os amigos. Nós também temos um número de WhatsApp que você pode enviar denúncias, pode enviar vídeos de algo que você acha que é importante, que pode ser divulgado na TV, desde quando você grave com o celular na horizontal, que é o formato melhor para a gente divulgar na TV, tá bom? Fatos importantes, aí você pode enviar aí, lembrando que nós não ouvimos áudio e nem recebemos ligação. Somente, né, vídeo, tá certo? Então é isso aí, temos notícia. Inclusive, o novo ciclone extratropical se forma no sul do Brasil nesta terça-feira, tá? Chuvas fortes e rajadas de vento até 70 quilômetros são esperadas em algumas áreas da região de Porto Alegre. Então essa região já fica em alerta aí com essa mudança de tempo. A Anvisa torna permanente a entrega de remédios controlado em casa. Média havia sido adotada durante a pandemia. Tudo isso você encontra no Portal à Tarde, né? A Mega Sena também sorteia nesta terça-feira, hoje, o prêmio estimado em 3 milhões para você que fez uma fezinha e que acompanhou. Vai estar saindo esse sorteio. Apostas ainda podem ser feitas até às 19 horas, tá bom? Na política, o Rui aponta motivo do atraso das obras da Ponte Salvador-Itaparica. No Portal à Tarde você encontra. Ministro da Casa Civil revelou que a sondagem e drenagem na Baía de Todos os Santos devem começar em breve. O nosso entrevistado já está no link, o Dr. Mário Sérgio. Não? Nós estamos aguardando ele. Lembrando que daqui a pouco nós temos o quadro Gente de Vitória com o tema Setembro Amarelo, né? A jornalista Vitória sempre traz aí um entrevistado diferente para você ouvir a história, para você ter mais conhecimento. Notícias aqui também do portal. Prefeitura de Salvador vai se filiar à UPB e outras entidades. O prefeito Bruno Reis enviou mensagem à Câmara solicitando autorização, né?
E também a guerra da Ucrânia ainda continua, né? Anuncia que derrubou 26 drones russos após ofensiva. O ataque russo prosseguiu por 2 horas, segundo o governador da região. Tá aí, a guerra na Rússia ainda está acontecendo, infelizmente, né? Roteiristas do Canadá querem adotar estratégias para negociações, né? O Sindicato dos Roteiristas do Canadá iniciará negociações em outubro. Todos os tipos de notícia você encontra no portal à tarde. E interaja com a gente. Nós vamos, daqui a pouquinho no Gente de Vitória, é a Marleide Santos que vai ser a entrevistada e o tema será análise emocional. Ela vai falar sobre o Setembro Amarelo e daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, não é isso? O doutor já me respondeu aqui que já vai entrar no link, porque ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo tudo acontece. E o doutor Mário Sérgio, ele é médico da família, ele é doutor da família e ele atua ali em Teixeira de Freitas e sempre está aqui parceiro com a TVI, né, contribuindo aqui, esclarecendo informações na área da saúde. E hoje ele vai falar sobre essas doenças que têm acometido as pessoas, doenças respiratórias, como você prevenir. Então fica ligado, não sai do TVI News, você que está aí, já vai compartilhando com seus amigos, para que eles também possam acompanhar, ter aí esse atendimento médico gratuito, né? Tirar as dúvidas com o médico ao vivo e gratuito, com o doutor Mário Sérgio aí, nosso parceiro, nosso amigo. Daqui a pouquinho vai estar com a gente. É isso mesmo. Tiroteio deixa baleados em diferentes localidades de Pernambués, em Salvador, né? Um homem chegou a levar 7 tiros na rua Tomás Gonzaga. Isso aconteceu em Salvador, tá? Na segunda-feira, então, houve mais uma ocorrência de moradores, pronunciaram a movimentação intensa das viaturas no local e na rua Tomás Gonzaga. 2 pessoas foram atingidas de disparo de arma de fogo, sendo uma delas um homem identificado como Marlon Azevedo Monteiro, né? Então, 7 tiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral HGE, né? Mas não corre riscos. Daqui a pouquinho temos a entrevista, mas vamos ver as cotações agora. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 273,30. Em Ilhéus, R$ 273,30. Bolsa de Nova York, R$ 266,42. Camaquã, R$ 273,30. Eunápolis, R$ 273,30. O arroba do boi 15 quilos Feira de Santana, R$ 200. Itapetinga, R$ 190. Teixeira de Freitas, R$ 195. Salvador, R$ 205. Eunápolis, R$ 185. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 812. Vitória da Conquista, R$ 750. Bolsa de Nova York, R$ 995. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 810. Café com Nilon, Eunápolis, R$ 610. E Itamaraju, também R$ 610. Isso aí, você acompanhou as cotações? Caixa Econômica paga novo Bolsa Família beneficiários com NIS final 17. Você que tem o NIS final 17, já fica atento que vai ter pagamento do Bolsa Família, né? A parcela tem um adicional de R$ 50 para gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Tem essa notícia no Portal à Tarde. Foi liberado nessa terça-feira para pagamento a parcela de setembro do novo Bolsa Família, e esses beneficiários com o final do NIS 7 já vão poder receber, né? Então, nessa quarta-feira, essas famílias receberam um aumento de R$ 50 adicional, e para pessoas que têm filhos e gestantes
de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família, ele paga o adicional de R$ 150 a famílias como crianças de até 6 anos. Né? Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber esses 2 adicionais. Então, o valor mínimo correspondente a R$ 600, mas como valor adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,89. Então, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência e Renda do Governo Federal alcançará 21,47 milhões de famílias com gasto de 14,58 bilhões, né? Então, desde julho, passou a valer integração dos dados Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, tá bom? Com base no cruzamento de informações. A informação aí do Bolsa Família, para quem tem o NIS do final 17, já fica atento aí para receber o pagamento. No início do TV News eu mencionei sobre a prisão aí do ex-BBB, que era conhecido como Alemão, né? Ele foi preso com porte ilegal de armas, né? Esse ex-participante, ele foi o campeão do BBB 7 e ele foi pego no Leblon ali, foi preso, né? Ele também conhecido como Alemão, e na madrugada dessa terça-feira, na região sul do Rio de Janeiro, que foi o Leblon. Então, de acordo com a polícia militar, os agentes foram acionados para checar a presença de um homem aparentemente alterado na esquina de uma das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema, né? Então, no local, foram informados que o envolvido teria pegado um táxi e seguido sentido Barra da Tijuca. Informou a PM através de nota sobre isso. Então, o veículo foi perseguido pela viatura ali, a polícia foi interceptado na Avenida Delfim Moreira. Durante revista, os policiais localizaram um revólver calibre 32 e 8 munições do mesmo calibre escondidos sob banco de trás. Então, o Alemão, ele foi levado para o 12º Departamento de Copacabana e, segundo informações, ele foi estipulado uma fiança de R$4.000. Então, é isso, né? Os artistas aí dessa rede de televisão são sempre polêmicos às vezes, né? Usuário, às vezes, ali na madrugada. E foi pego aí com esse porte de arma ilegal, essa polêmica aí do Diego, ex-BBB. Nosso entrevistado já está no link? O doutor Mário Sérgio já está no link? O doutor Mário Sérgio teve algum problema com o link, né? E é isso. Nós vamos acompanhar mais notícias aqui para te atualizar. A Série B no Vitória, Tombense terá arbitragem FIFA, né? O rubro-negro enfrenta o time mineiro na sexta-feira, às 21h30 no Barradão. O Marcelo de Lima Henrique, ele será responsável pelo apito. O carioca Marcelo de Lima Henrique foi escalado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para ser o árbitro central do jogo em Vitória e Tombense, né, programado para essa sexta-feira, no dia 29, às 21h30, no Barradão. Então, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, ele será o 10º jogo em que o árbitro vai militar 52 anos e atuará como árbitro principal na 2ª divisão e a 3ª do Leão da Barra, né? Então, antes, o Marcelo ele dirigiu o empate por 1-1 com o Avaí para a 9ª rodada na ressaca e a vitória do rubro-negro por 1-0 diante do Chapecoense no Barradão na rodada 19. Então, Marcelo será auxiliado pelos cearenses Aniqueze Gomes de Sá e Renan Aguiar da Costa. O árbitro de vídeo será Felipe George e o assistente na cabine do VAR será o Diogo Carvalho Silva. Então, os dois são do Rio de Janeiro. O duelo contra o time mineiro pode colocar a equipe baiana mais próxima da elite de futebol nacional. A equipe treinada por Léo Condé é a primeira colocada na competição com 55 pontos e segue na contagem regressiva para assegurar a vaga volta à Série A do Brasileirão. Então tá rolando aí os jogos de futebol.
o nosso entrevistado teve um problema e daqui a pouquinho você acompanha, fique aí, não saia daí, fique ligadinho que você vai acompanhar uma entrevista extraordinária daqui a pouquinho, né, com a especialista, né, sobre emoções, e ela é palestrante e tem muita coisa boa para compartilhar aí com você, tá bom? O Ibammetro, ele realiza verificações de balanças nas rodovias baianas, tá? A ação tem como objetivo garantir a segurança e confiabilidade dos equipamentos. O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, Ibammetro, ele está realizando reavaliações, verificações das balanças usadas para fiscalizar veículos usados em transporte de carga, né? Então, segundo o órgão, essa ação visa promover, além de medições precisas, né, a segurança também nas estradas, a preservação de vidas e a conservação das vias, mantendo o veículo dentro dos limites do peso estabelecido. Então, essas balanças rodoviárias são essenciais para manter a segurança dos rodoviários federais da Bahia. Empresas como concessão de DENIT são responsáveis por operá-las. E o Ibammetro, ele desempenha um papel fundamental na garantia desses equipamentos, para que eles funcionem de forma precisa e confiável, né? Essa é a fala do diretor-geral do Ibammetro, o Thales Dourado, que mencionou aí a importância dessas balanças rodoviárias, tá certo? A ação é realizada em cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, né, DENIT, da verificação dos equipamentos móveis que operam nas principais rodovias do estado, incluindo a BR-116 e a BR-101. Além disso, a operação será estendida até a BR-242, que liga o oeste do estado aos pontos para escoamento e exportação da produção, garantindo a abrangência dessa iniciativa, tá certo? O Ibammetro tem como objetivo assegurar a confiabilidade metrológica dessas balanças, garantindo que a ação dos agentes rodoviários seja fidedigna na atuação de possíveis infratores. Então vamos chamar o Gente de Vitória, tá certo? Porque a nossa entrevistada do Gente de Vitória já chegou, o doutor Mário Sérgio vai ficar para outro dia, que ele teve algum problema técnico, tá certo? Então, a Vitória já pode entrar no estúdio com a sua entrevistada, que você que está acompanhando o TV News vai assistir agora uma entrevista extraordinária com ela, né? Não saia daí, já vai compartilhando com seus amigos, que o Gente de Vitória daqui a pouquinho já vai estar no ar, tá bom? Vamos de Gente de Vitória, Rafa? Olá, chegamos em mais um quadro Gente de Vitória. Nesta terça-feira, nesse dia maravilhoso que Deus nos proporcionou este momento para estarmos aqui, graças a Deus, e vamos falar de um assunto
passar um pouquinho pelo Setembro Amarelo e vamos falar também sobre as emoções. E hoje nossa convidada muito especial está aqui conosco de volta, porque ela tem um conteúdo incrível, então tem um dia só não dá para ela. Estou aqui também com Bárbara, agradecendo essa presença dessa mulher, presença feminina aqui comigo também. Estou com duas mulheres muito interessantes aqui hoje. Que bom. E falar de emoção é algo muito forte, né? A gente lembra do mestre dos mestres, porque ele se preocupava com as emoções, porque ele queria que as pessoas estivessem bem. E ele sentia a dor do outro. E ele se sentia também, muitas vezes, que ele precisava sair um pouco, ficar só e orar ao Pai para voltar renovado. Jesus, ele se preocupa conosco. E grandes profissionais também estão aí nesta área. E vamos falar hoje com Marleide. Marleide, que é psicóloga, psicanalista. Ela é pós-graduada em psicologia e psicanálise, né? Consteladora familiar, sistêmica familiar. E também ela é analista emocional. Então é com muito carinho. Eu estava falando agora nos bastidores que quantas mulheres importantes nós temos nessa cidade. E neste momento essas mulheres se empoderando, essas mulheres trazendo coisas novas para ajudar o outro, a preocupação do outro, para fazer que o outro esteja bem. Assim como foi Cristo no passado, também existem os profissionais que colaboram para que você esteja bem emocionalmente. Então nós vamos falar sobre isso, voltar com muitas aqui, voltar pelas emoções. Vamos dar uma passeada agora pelas emoções, como é bom conhecer um pouquinho sobre esses assuntos, sobre esses sintomas, esses sentimentos que estão guardados dentro da gente, lá no profundo, que a gente muitas vezes nem conhece. Mas vamos descobrir hoje um pouquinho sobre essas coisas aí, sobre esses assuntos, e também falar sobre essa ação global, né, que está acontecendo com esses profissionais, né, da área. E vamos falar com ela aqui agora. Primeiro vamos cumprimentar a nossa Bárbara, né, que está aqui, essa mulher Bárbara, essa grande profissional, a jornalista Bárbara. Marleide, eu quero te agradecer por você, pela sua vida, pelo seu conteúdo que vai nos engrandecer. Já esteve aqui outras vezes, que vai nos engrandecer hoje, né? Bom dia, Vitória. Bom dia, Bárbara. Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar aqui. E um bom dia para você que está em casa, você que está no trabalho, não importa onde você esteja, mas que parou agora um momentinho para participar conosco aqui desse momento. Esse momento onde vamos falar aqui sobre as emoções no mês de setembro, Setembro Amarelo. Fazer a importância de como nós podemos utilizar as emoções a nosso favor. Você está com uma camisa bonita aí, né? O que é que tem escrito aí nessa camisa? Eu sou analista emocional. Eu sou analista emocional com muito orgulho. Que maravilha. Sinto-me honrada em participar hoje da única e primeira formação de analistas emocionais no Brasil. Então isso para mim é muito gratificante, né? Já diante de um caminho do autoconhecimento que eu venho construindo e hoje me tornar um analista emocional, isso é muito gratificante. Você se tornou uma analista emocional. Aí eu quero te perguntar, o que é isso, né? Ser analista emocional. Fala pra gente aí. Primeiro eu vou falar o que é análise emocional. Isso. Análise emocional é uma abordagem, uma metodologia que te ajuda a aferir as emoções, mapear as emoções de forma que você possa utilizar as emoções a seu favor.
O analista emocional é o profissional que utiliza as ferramentas dessa metodologia. São ferramentas claras, objetivas e simples, que são aplicadas, e após uma análise emocional, o paciente sai dali consciente, compreendendo seus processos emocionais e aprende a utilizar esses processos emocionais de formas assertivas, seja nas tomadas de decisões, nos comportamentos, e inclusive aprender a observar e reconhecer as emoções e o sentimento do outro. É interessante. As pessoas elas não têm esse despertamento, que elas estão com alguma coisinha que está ali arranhando dentro delas, que ela está ferindo o outro, que ela pode respirar quando quer falar alguma coisa, não é isso? Se analisar, como é que eu estou me comportando? É isso? Então, é justamente por não ter consciência dos seus sentimentos, por não ter consciência das emoções. Tem pessoas que nem sabem o que são emoções. Você pergunta, você sabe o que são emoções? Você tem emoções? Não, eu não tenho. Então, o primeiro passo é identificar, aprender as emoções, aprender a reconhecer essas emoções em você, né, no seu corpo, para poder você aprender a lidar com essas emoções. Porque, na verdade, nós expressamos emoções e sentimos sentimentos. Muitas vezes as pessoas falam, eu estou sentindo raiva. Você não está sentindo raiva. Você está expressando raiva. Agora, qual é o conflito que você está vivendo? De que forma é que você está sentindo aquela raiva dentro de você? Vai depender da sua percepção. Porque eu posso olhar para uma situação, interpretar de uma forma e você interpretar de outra forma. E com a análise emocional, você vai ter maturidade para olhar para os seus sentimentos, para olhar para as suas emoções, compreender o que você sente e como você pode utilizar aquilo ali de forma assertiva. Entender que a forma como você se comporta hoje, ela é reflexo do que você está sentindo. Então, quando eu entendo que eu estou me comportando de tal forma, eu consigo compreender qual é a emoção que está por trás disso, qual é a emoção que está movendo o meu comportamento, para que eu possa direcionar essa emoção de uma forma equilibrada, de forma que eu não adoeça e que eu também não adoeça o outro. Como você trouxe aqui, às vezes a pessoa está sentindo uma sensação ruim e acaba projetando aquilo ali no outro, justamente por não saber lidar com a situação. E também, muitas vezes, por nem saber o que é que está sentindo, não ter consciência do que está sentindo. Então a pessoa deve se conhecer, né? Eu falo o seguinte, nós só conseguimos chegar até onde nós nos conhecemos. Nossos limites, nossas barreiras, somos nós mesmos que construímos. Não existe nada lá fora. Tudo acontece de dentro para fora. Então, a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu aprendo a lidar com meus sentimentos, com minhas emoções, eu aprendo também a respeitar o outro. Eu entendo que, assim como eu carrego uma dor, uma ferida emocional, o outro também carrega. Então, eu não vou para o julgamento. Eu vou olhar e se eu não puder ajudar, eu também não vou prejudicar. Eu também não vou pegar para mim. Porque tem aquela situação, quando você não consegue lidar com suas emoções, com seus sentimentos, você acaba permitindo que o outro, de alguma forma, te incomode, tire a sua paz. E é bom demais você ter a gestão das emoções, você aprender a lidar com as suas emoções e você não permitir que nada, nem ninguém tire a sua paz. Isso é um ganho que não tem preço. Deixar lá. Te feriu, você fala, não é comigo, é com você isso aqui. É muito bom a gente saber com quem também nós estamos nos relacionando também. E nos dá limite também, não é isso? O limite. É o respeito, né? O respeito, é. É o respeito. Quando a gente se conhece, a gente aprende a respeitar o outro. E você percebe aí que a maioria dos conflitos hoje é gerado por falta disso. Porque eu não sei lidar com minhas emoções. E uma coisa assim que é muito forte é que
quando você não sabe lidar com suas emoções, com seus sentimentos, você não prejudica as pessoas que estão distantes de você. Você prejudica as pessoas que estão próximas de você. São seus filhos, seus amigos, seu esposo, seu colega de trabalho. São as pessoas que você ama. Então você percebe quanto é importante você entender. Quantas vezes na vida a gente tem uma atitude que vem a se arrepender? Por agir de forma impulsiva, por deixar a emoção tomar conta. Quando você deixa a emoção tomar conta de você, você não age, você reage. E aí você dá poder para que a situação ou o outro decida por você. Porque quando você vê, você já fez. Já está comandado por aquilo ali. Já está comandado e aí não tem mais como voltar atrás. Você entende como é profundo isso? A importância de olhar para si mesmo e de aprender a lidar com seus sentimentos, com suas emoções e entender no que não existem emoções negativas e nem positivas. Todas as emoções são importantes. Nós somos seres emocionais. Nós somos nossas emoções e as emoções, elas reverberam em nosso corpo, não tem para onde correr. Quando você vê, você já está sorrindo. Quando você vê, você já está ali muitas vezes sem perceber, gritando. Você está expressando o medo. E é rápido. Aí o que é que você faz? O que é que eu vou fazer com esse medo? É você olhar para esse medo e o que é que esse medo quer me ensinar? O que é que está por trás desse medo? O que é que esse medo está me sinalizando para que eu possa cuidar de mim? Aí é que está a chave. E não reprimir as emoções. Nós aprendemos lá na infância da gente que é feio chorar, é feio sentir raiva, não é isso? Do pai olhar e falar assim, não chore. E aí o que é que você faz? Você reprime aquilo ali. Você guarda. Isso você vai guardando. Chega na vida adulta, você não consegue expressar. Você segura. Você não consegue ser você mesmo. Você se desconecta da sua essência. Para quê? Para se encaixar na caixinha dos outros. Para ser para os outros o que os outros esperam de você. E não aquilo que você é de verdade, porque você aprendeu a reprimir seus sentimentos, suas emoções. Coisa boa falar de emoção, né, Bárbara? Bárbara? Verdade. Marleide, e a família, no caso, a gente sabe que tem pessoas que são difíceis, que têm problemas emocionais graves, são descontroladas. O que a família pode entrar para fazer para ajudar? Você que já tem esse conhecimento, né? Terapêutico, psicológico, o que você passa para essas famílias? Primeiro, eu preciso cuidar de mim. Na minha família, eu primeiro preciso olhar para mim, aí eu cuido de mim, para depois eu cuidar do outro. Muitas vezes a gente vai para aquele espaço de querer salvar o outro e a gente não conseguiu salvar nem a si mesmo. Então eu cuido de mim, eu viro referência, eu sou equilíbrio, eu consigo ajustar, eu não permito mais que os problemas da minha família interfiram de forma negativa na minha vida e daí eu consigo ajudar os outros. Mas tudo a partir de mim, da minha transformação. Você precisa ser transformação na sua vida para poder você ajudar o outro. Interessante. E essa pergunta foi muito importante que Bárbara fez, né? E sua resposta também. Porque a gente vê hoje, né, a convivência com as pessoas, até pessoas não só da família, mas pessoas do nosso círculo, né, de convivência. Tem gente que fala, eu não suporto estar perto daquela pessoa. Que pessoa chata, que pessoa inconveniente, aquela pessoa que não respeita mesmo o outro. Então você tem que saber se posicionar para ter aquele respeito daquele outro ali. Mesmo que ela não respeite, mas que você se guarde, não é isso? Senão quem vai ficar doente é você. O outro não está nem aí para nada. Maturidade emocional. Maturidade emocional é você. Você está no problema. Primeiro passo. Tenta se adaptar ao problema. Você está num ambiente ali que é um ambiente que não é saudável. Pesado, né? É pesado. Você tenta se adaptar. Você não consegue.
Segundo passo, você vai tentar mudar ali de alguma forma aquela situação. Não conseguiu? O que é que resta? É continuar ou sair dali? Aí você se retira. Isso é inteligência emocional. E deixar com o outro o que é dele. Fica apenas com o que é seu. Respeitando que cada um está no seu processo evolutivo. Cada um no seu tempo. E que você não vai conseguir mudar o outro. Mas você é responsável por você. Você pode se posicionar como você trouxe aqui. É o seu posicionamento. E a partir dali muda tudo. A forma como você se posiciona diante de tudo. Respeitando a situação, respeitando o momento de cada um. Sem querer salvar e ao mesmo tempo sem julgar. Porque você está num patamar de evolução, a outra pessoa não está. E vai chegar um momento que vai evoluir, porque eu acredito que nós estamos aqui para evoluirmos. De uma forma ou de outra, pelo amor, pela dor, por inspiração, mas vai chegar um momento que nós vamos buscar isso na vida da gente. Ou então vai ficar paralisado. É verdade. Exatamente. Outro detalhe, né? Nos últimos tempos, nós estamos vendo a dificuldade que está existindo das pessoas se relacionarem. Quando éramos criança, tínhamos aquela infância boa, tivemos colegas de ginásio, de primário, naqueles bons relacionamentos, amigos que foi da infância até hoje. Agora, por que está existindo tanta dificuldade das pessoas se relacionarem? E relacionar em todos os segmentos, todos os sentidos, todos os ambientes. Está existindo essa dificuldade hoje das pessoas. Do respeito com o outro, de se relacionar, de aceitar o outro como ele é, né? E nós somos seres sociais, né? Isso. Nós precisamos um do outro. Nós não fomos criados, nós não nascemos para ficarmos isolados. Tanto que a pessoa que está isolada, ela está fora do contexto. Quem se isola está fora do fluxo da vida. Quem se isola não está bem emocionalmente. E o que nós percebemos hoje é que aumentou muito o índice de ansiedade, índice de pessoas depressivas, né? Hoje o Brasil, no ranking de 64 países, o Brasil está em primeiro lugar com pessoas mais depressivas e ansiosas. E aí você vê que a faixa etária que está sendo mais prejudicada aí são os adolescentes. Estão vivendo isolados, muito voltado para a tecnologia, né? No mundo ali do celular, no mundo virtual. E aí está perdendo esse contato físico que é tão importante. Que nós tivemos isso. Eu também tive uma infância maravilhosa, de brincar na rua, de dormir suada, cansada. Aquele contato físico ali. E eram coisas simples que nos divertiam antigamente, né? Mas aí hoje a gente vê os jovens, os adolescentes muito voltados para o virtual. E nós sabemos o quanto isso prejudica tanto a saúde física como a saúde mental e emocional. Tanto que os resultados estão aí nos números de depressivos, de ansiosos e inclusive de suicídios. Que infelizmente estão impactando mais essa faixa etária aí que são os nossos jovens. A falta de diálogo então, né? Falta de diálogo, falta de conhecimento, e eu falo em todos os sentidos, muitas vezes até dos pais, de não conseguir perceber nos filhos o comportamento deles. Observam ali, mas não sabem, até porque eles também não sabem perceber neles. Muitos não sabem reconhecer as suas próprias emoções, então também não vão conseguir perceber nos filhos. Então já começa daí, da base. E aí vai para a escola também. Nós sabemos que nas escolas também os profissionais não estão preparados para lidar, né? Eu falo isso de uma forma geral. Hoje tem muitas escolas aí que tem o psicólogo, mas quando eu falo isso, são nossos formadores, os educadores também, eles não estão preparados para lidar com essa questão emocional
dos alunos, até porque eles também estão precisando cuidar deles. Exatamente, é isso mesmo. Você percebe que é uma cadeia? Exatamente. Mas tudo começa lá na As criança. cargas horárias que eles pegam. Muita coisa. E aí você vê que, na verdade, tudo começa lá na infância. E muitas vezes lá do ventre da mamãe. O que é que nós percebemos hoje na vida adulta? Muitos adultos infantilizados. Adultos com comportamentos de crianças. Adultos frustrados, que não sabem olhar para a vida. E por que não sabem olhar para a vida? Porque eles não sabem olhar para si mesmos. Como é que eu vou olhar para a vida se eu não consigo olhar para mim mesmo? Então eu vou me frustrar com tudo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou me violentar. Vou violentar o outro, vou me agredir fisicamente, emocionalmente, por não saber lidar comigo mesmo. Se eu não me conheço, eu não sei lidar comigo. Então, é muito importante essa questão do autoconhecimento. E, se não consegue sozinho, peça ajuda. Hoje temos uma rede de apoios aí. Nas escolas existe hoje uma rede de apoio. Tem 188, está passando por dificuldade. Ligue, peça ajuda. Sozinho, muitas vezes, não dá. Eu precisei mergulhar nesse mundo da terapia, do autoconhecimento, para me transformar, para aprender a reconhecer em mim minhas emoções, meus sentimentos, buscar esse equilíbrio emocional e hoje conseguir ajudar outras pessoas. Então, isso não tem preço. Foi por isso que eu ia fazer essa pergunta, né, Bárbara? Essa curiosidade, né? Foi por isso que deu esse não. Eu passei por isso, eu quero ajudar outras pessoas. Para que, pelo menos, ajude alguém a estar mudando. Porque se você consegue mudar alguém perto de você, você pode mudar, aquela outra pessoa vai ajudar a mudar mais 10 ou 20 que está por perto ali também dele, não é isso? Exatamente. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Pensa numa pessoa ansiosa, era eu. Então, eu já passei por processos de ansiedade, processos depressivos. Eu adoeci. E foi aí, quando eu adoeci, que eu parei e falei, uau, eu preciso olhar para mim. Como é que eu estou criando isso? Primeira pergunta que eu fiz. Eu estou criando esses problemas em mim. Não é o outro. Primeiro eu fiz essa pergunta. O que é que essa doença quer me ensinar? O que é que ela quer me sinalizar? Por isso que eu trago essa reflexão. Está com medo? Está triste? Está com raiva? O que é que essa emoção está querendo me sinalizar? Não é para eu sair correndo, não. Não é para eu ter medo. É reconhecer, eu estou com raiva, estou. É o primeiro passo. Estou com medo, estou. Não é ter vergonha de falar, eu estou com medo, estou triste, estou com medo. Agora, o que é que eu vou fazer com esse medo? O que é que eu vou fazer com essa tristeza? Porque se eu permanecer triste por muito tempo, eu vou caminhar para uma depressão. Vou ficar presa naquele medo, naquela tristeza profunda ali. E a tendência é adoecer. Então, quando eu fui para esse espaço, eu fui no fundo do poço. Primeiro eu fui lá no fundo do poço. Porque quando você reconhece, você para e olha para a sua vida e você entende que foi você que criou aquilo ali, por decisões equivocadas que você tomou na sua vida, por comportamentos equivocados que você foi assumindo na sua vida. De precipitação, né? De precipitação e é tudo de forma inconsciente. Não é porque você quer. Falta de conhecimento também que eu não tinha. Então, a partir do momento que eu parei ali, falei, uau, eu vou morrer. Se eu continuar agindo do jeito que eu estou agindo, eu vou morrer. E eu não quero isso para mim. Então, daí eu comecei a buscar o autoconhecimento, comecei a estudar. E através da minha transformação, que eu falo que não tem preço. Me tornei a pessoa que eu sou hoje por conta de tudo que eu passei na minha vida. Por todos os desafios. E o segredo é você olhar para os desafios como oportunidade de crescimento. O que é que eu tenho a aprender aqui? Sempre tem algo a aprender. E não ir para o espaço da vítima. Porque eu falo sempre, vítima não consegue sair de onde está. Vítima não consegue agir. Vítima não consegue prosperar. Vítima não consegue caminhar para a vida. A vítima vai ficar sempre ali reclamando, remoendo o passado e esperando que alguém venha salvar. E quando eu adoeci, eu não fui para esse espaço.
Eu assumi a responsabilidade e falei, o que é que eu posso fazer para sair daqui? E graças a Deus o problema de saúde estabilizou. Hoje eu tenho saúde física, mental, emocional. Hoje eu consigo estabelecer relacionamentos saudáveis. E isso é importante. Quando você está bem consigo mesmo, você consegue estabelecer relacionamento saudável com o outro. Hoje eu consigo me dar bem no meu ambiente de trabalho e fazer esse trabalho maravilhoso que eu faço hoje, que é de analista emocional, de terapeuta. Eu consigo hoje olhar para a pessoa e falar, eu já estive aí. Eu consegui sair daí, você também consegue. Você percebe que isso é forte. Fortíssimo. Eu tenho força para falar isso, porque eu já estive no espaço de doença, de tristeza, de sofrimento, e eu consegui superar. Aí Isso é grandioso. Tem uma palavra, né? Que Jesus fala assim, eu venci, você vai vencer. Isso. Porque ele também passou pela dor. E ele sabe, né, das nossas dores, conhece as nossas dores. Então, quando você fala, quando você quer ajudar alguém, é porque você esteve naquele estado ali também. Então, uma pessoa curada, ele cura outra pessoa. Agora, uma pessoa doente, ele adoece outro também. Isso. No ambiente. Exatamente. O doente fere. Ele e como fere. eu falei, acaba ferindo as pessoas que ele ama. As pessoas que estão próximas. Isso de forma inconsciente, não é porque quer, não. Mas de forma inconsciente vai estar ferindo as pessoas próximas a ele. Pois é, né, Bárbara? Vamos lá? Marleide, você falou sobre depressão, isolamento. Tem muitas pessoas que são depressivas e ninguém sabe. Porque é uma doença silenciosa, porque a pessoa está sorrindo, está postando que está alegre, que está feliz, mas na verdade está com aquele problema, com aquele transtorno, né? Como analista emocional, você já falou um pouco sobre isso, mas o que você pode dizer para essas pessoas que estão assistindo o Gente de Vitória agora e querem sair do fundo do poço, que nem você conseguiu sair? Primeiro, aprender a olhar para si. Pedir ajuda. Tá difícil? Peça ajuda. Não consegue sozinho. Quando você aprende a olhar para si, você aprende a gerir as suas emoções. Você aprende a reconhecer os seus sentimentos. Quando você traz, Bárbara, aí as pessoas não percebem, mas as pessoas não percebem justamente porque elas não têm esse conhecimento. Elas também não conseguem perceber nela. Se você não consegue perceber em você as suas emoções, você não vai conseguir perceber no outro. Porque, como eu falei, as emoções, elas são expressadas. Não tem como a pessoa negar. Seja através dos olhos, o sorriso, a sobrancelha, o movimento. Você percebe quando a pessoa não está bem, porque ela vai andar assim, ó. Né? Você percebe, a pessoa não consegue andar erguida. Já começa por aí. O corpo revela o que você está sentindo. Então, mesmo que você não fale, quem está perto vai observar. Fulano não está legal, fulano está precisando de ajuda. Então, vai chegar para a pessoa, tentar uma abertura. Muitas vezes é desafiador porque a pessoa trava mesmo. A pessoa tem até vergonha de assumir que está doente. Por conta da cultura. E achar que fazer terapia é para loucos. Procurar um psicólogo é para loucos. Procurar um psiquiatra é para loucos. Não, não é. Terapia é para os fortes. É para aqueles que escolhem olhar para a dor. Compreender o que está passando para sair dali. E são poucos que, infelizmente, têm essa coragem. Mas precisam ser direcionadas. Não tem sozinho, mas muitas vezes tem uma família ali por perto que vai. Você está precisando, vamos lá. Eu estou contigo, você não está sozinho. É a nossa campanha hoje. Você não está sozinho, peça ajuda. Como esse despertar, né? De que nós somos, do que nós merecemos também. Porque tem muita gente que está em relacionamentos porque ainda não descobriu também o seu valor, né? O seu merecimento. Aí acha que merece só aquilo ali. Em todos os sentidos, tem pessoas também com amigas, amizades, amigos, que está ali, mas não consegue sair. Porque acha que só merece aquilo ali. Só merece aquelas companhias também, mesmo que esteja... não sei, tem também outro detalhe que eu sempre lembro, é a comunicação tóxica, né? Que tem gente que é amarga.
Tem gente que está ferida, ela joga aquelas palavras para as pessoas. E eu tenho percebido isso no dia a dia, né? Porque é muita gente que a gente vai encontrando aí. E essa comunicação que fere. Tem gente que chega num ambiente para falar com o outro, ela quer jogar naquele atendente, numa clínica, num hospital, ela quer jogar aquela situação, como fosse um veneno que está dentro dela, ela quer jogar no outro ali. Então é uma comunicação tóxica, né, que se fala, né? Essa comunicação. Tem pessoas que têm esse estilo de comunicação. Relacionamento tóxico, né? Tóxicos, Também. isso. Tem gente que eu falo, não consigo ter diálogo mais com essa pessoa aqui. Eu vou me retirar porque não dá mais. Pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto. Mas eu estava conversando com ela, né, com Marlene dos bastidores. Pessoas que eu amo, mas que elas não estão entendendo mais o porquê que eu não quero, não tem como. Eu digo, eu vou me preservar aqui, porque vem a maturidade também. Como tem pessoas que você falou, tem um comportamento infantil ainda. E assim eu falo, não quero parar aqui. Eu quero prosseguir, porque tem muito mais para mim viver ainda. Exato. Eu não quero estacionar. Então, amo, mas eu digo, não posso. Pelo menos nesse momento agora eu não posso, porque eu estou caminhando. Parabéns por você estar caminhando. É desafiador. Não é desafiador? Porque muito. Quando a gente evolui, a gente deixa para trás pessoas que não estão no mesmo nível de evolução que a gente, e tá tudo bem, tá tudo certo. Uma hora vai acompanhar. Mas é importante perceber isso. Perceber que não está sendo mais agradável conviver com um determinado tipo de pessoa e você se reserva, porque isso é maturidade emocional. É você compreender o que não te faz mais bem e que você não precisa mais carregar com você, entendendo que você não vai conseguir mudar aquela pessoa. O que acontece muito nesses relacionamentos aí, tóxicos, relacionamentos abusivos, é porque muitas vezes a mulher ou o homem está ali querendo salvar o outro, achando que vai mudar o outro e fica ali investindo, esperando muitas vezes um milagre. Verdade. E a diferença está justamente naquilo que nós falamos antes, do posicionamento. Quando eu reconheço que eu tenho valor, eu me posiciono. Eu não permito mais que a outra pessoa interfira mais na minha vida. Eu consigo dizer um basta. E de forma tranquila. Não dá mais. Chega. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, é reconhecer que eu tenho valor, mas eu só reconheço que eu tenho valor quando eu aprendo a olhar para mim, quando eu aprendo a lidar com minhas emoções, com meus sentimentos, porque se eu não consigo reconhecer isso, eu vou sempre estar achando que é o outro. Mas o quanto é que eu estou contribuindo para que o outro esteja agindo comigo da forma que ele está agindo? Dando poder a ele. Dando poder a ele, o quanto eu estou permitindo. E aí você vai para o papel de adulto, sai da criança, vai para o adulto, assumir a responsabilidade, porque tomar decisões na vida implica consequências. Muitas vezes tem um ganho secundário para a pessoa estar em algumas situações. O que é que eu estou ganhando para me manter aqui? Mesmo sofrendo. Mas quando eu tenho consciência do meu valor, eu entendo que aquele ganho secundário não vale mais a pena. Porque quando eu abro mão daquele ganho secundário, eu consigo enxergar que eu posso ir muito mais além. Como você falou aí, eu tenho tanta coisa boa para viver, mas se eu ficar aprisionado naquela situação, eu não vou sair dali. Eu vou ficar tendo mais daquilo na minha vida. Eu vou ficar validando mais sofrimento na minha vida. Porque é um ciclo, né? Você muda o ciclo. Não é isso? A pessoa muda o ciclo. Você teve uma amiga lá, um ex-namorado que você amou tanto, que foi tão bom ali na adolescência, passou. Você encontra com ele e você fala, foi bom, né? Mas tá lá atrás. Não tem como você ficar trazendo. Tem gente que fica, não, um dia eu quero reencontrar aquele namorado da infância
para trazer para a maturidade. Não tem como você conviver mais aquilo ali. Mas quem está Não é nessa assim? fase, quem está buscando, na verdade, ainda está preso lá na criança. Aí precisa fazer terapia para entender o porquê. Na idade que está hoje, ainda está querendo viver o que não viveu no passado. O que é que eu estou querendo buscar lá atrás que eu não tive? E estou trazendo hoje para a vida adulta. Eu só consigo ver isso através de um tratamento, de um acompanhamento psicológico ou de uma terapia. E a terapia, eu vou falar para você, vai forte. Porque a terapia, ela atua na causa. Ela não trabalha nos sintomas. Estou vivendo, estou me comportando do jeito. A análise emocional, ela vai identificar seu comportamento, vai fazer você analisar o seu comportamento, por que você está agindo da forma que você está agindo, qual é a emoção que está motivando esse seu comportamento, quais são os estímulos externos que estão ativando essa emoção, porque se você está vivenciando uma emoção em um ambiente, ali no ambiente você está sofrendo um estímulo externo. Então, quando você identifica esse estímulo externo, você já aprende a não permitir que esse estímulo mais te atinja de forma negativa. E aí você identifica que tem um medo, por exemplo, que você carrega ali. A análise emocional vai trazer isso para você. Ó, você tem um medo aqui que te acompanha, talvez lá da sua infância. Aí o que a análise emocional vai fazer? Vai falar para você, o analista emocional. Você precisa fazer terapia. Porque se você não fizer terapia, você vai ficar paralisado nesse medo. Você não vai conseguir avançar na vida. Aí a pessoa vai compreender, cara, meu comportamento, então eu estou agindo assim por conta dessa emoção que eu carrego. E aí vai entender que é um ciclo vicioso, que já vem repetindo padrões no decorrer da vida, num relacionamento tóxico. Vai entender que está sempre procurando os mesmos tipos de pessoas, sai de um relacionamento e vai para um outro. Realmente, isso mesmo. Justamente porque está preso em alguma fase lá da criança, preso a uma emoção que ainda não conseguiu identificar. E aí está projetando isso na vida adulta. Isso impacta seus relacionamentos, impacta sua vida profissional, ou seja, todas as tomadas de decisões. Muitas vezes elas estão sendo impactadas hoje por conta de algum conflito lá na infância que não foi solucionado. E você falou uma coisa interessante. Essa questão de você busca sempre alguém com aquele comportamento. Teve uma pessoa, um amigo, né, que ele só gosta de mulheres morena, dos cabelos lisos, ele só quer aquele padrão. Não importa quem seja, ele olhou, é o meu padrão, aquilo ali. Então fica ligado naquilo ali, ele não consegue sair daquela, mesmo que ele conheça uma loira, que seja interessante, que seja, né? Ele só quer a morena agora. Só quer a morena. É um padrão e anota aí você que está em casa. Questão de aparência Por não, né? trás de todo comportamento tem uma necessidade. Isso é forte. Então, se ele se comporta do jeito que ele se comporta hoje, se ele busca esse padrão, é porque ele tem uma necessidade que ele carrega desde lá. Aí precisa ser visto. E isso aí é quando traz fisicamente. O problema é quando você está sempre se relacionando com pessoas que te agridem fisicamente, emocionalmente, pessoas que te colocam para baixo. Aí sai de um relacionamento e fala, não, mas eu não quero mais isso para minha vida, não. Termina. Ainda com muito sofrimento, porque fala assim, mas eu fui tão boa. Eu fui tão boa. Eu tentei salvar fulano. Eu fiz tanto por ele e não mudou. E aí sai do relacionamento, não aprende. Quando eu falo que você olhar para os desafios como oportunidade, maturidade é você olhar para um relacionamento desse que não deu certo e falar o que eu tenho que aprender aqui, para eu não repetir quadrinho, para eu não repetir padrão. O que é que eu tenho a aprender com esse relacionamento, com essa pessoa que esteve aqui comigo? Eu sofri. Vou querer mais isso para minha vida? Eu só não vou permitir mais isso na minha vida se eu realmente aprender com aquela situação.
É igual a escola, ou você aprende ou você vai repetir de ano. Então, se você não aprende, você vai continuar repetindo padrão. Vai sair desse e vai escolher outro lá na frente com as mesmas características, com os mesmos comportamentos. O bom é as pessoas, elas experimentarem as coisas diferentes, né? As novidades, sair um pouco dos padrões. A vida é tão boa, a vida é tão bonita para se viver. Tanta coisa que tem pra gente viver. Aí tem uma pessoa que ela é psicanalista, né? Eu estava falando com ela sobre de algumas coisas, né? De pessoas que eu precisava sair um pouco daquele círculo. Aí ela disse: Vitória, tem tanta gente boa pra gente tomar um cafezinho. Tem tanta gente boa para você aproveitar, pra gente aprender com o outro. Tem tanta coisa boa pra gente viver. Tanta coisa boa para viver, a gente fica preso, querendo ajudar o outro. E só o outro mesmo que vai poder se ajudar, se ele quiser sair daquilo ali. Se não quiser, ninguém vai poder fazer. Ninguém pode mudar, né? Quando a gente está presa ao sofrimento, a gente vai continuar validando o sofrimento na vida da gente. É o que a gente pensa, é o que a gente sente, é a frequência vibracional. Nós somos energia. Então, de acordo com a nossa vibração emocional, nós vamos atrair as situações, as pessoas. Pensa naquele dia que você não acorda bem. Aquele dia que você não acorda bem, você acaba atraindo uma série de coisas, de eventos negativos na sua vida. Então, se você não perceber isso e fazer aquela virada de chave, a virada de frequência, entender as nossas emoções, primeiro, as emoções estão aqui conosco. As pessoas equivocadamente acham que ao sair de casa vão deixar as emoções em casa. Não. Ao sair de casa eu vou continuar, porque eu sou emocional, nós somos emocionais. Existe, E o que vai fazer a diferença são os estímulos que eu vou receber lá fora para ativar as emoções. Então nós não somos duas pessoas, nós somos um só. Eu sou um só. E o que é que eu vou fazer com esse um só? Em vez de estar querendo mudar o que eu não sou, eu tenho que mudar o que eu reconheço em mim. Eu tenho que ativar o potencial que existe em mim. E eu só vou conseguir ativar esse potencial se eu aprender a lidar com minhas emoções. Porque, como eu falei, as emoções elas não são nem negativas nem positivas. Elas são apenas emoções. Mas é o poder que eu dou para elas que vai fazer a diferença. Eu posso utilizar as emoções de uma forma assertiva, de forma que ela vai me impulsionar para a vida. Eu posso tomar uma raiva, alguém me falar algo e ficar com raiva ali naquele momento, respirar, não responder e falar: não, eu não sou isso. Usar aquilo ali como desafio para provar, não para o outro, mas para mim mesma, que eu não sou aquilo. E aí você avança, você não fica ali remoendo. Eu tô com raiva. Fulano me fez isso, me fez aquilo. Eu estou assim porque fulano me fez me sentir assim. Fez se sentir por algum momento, é normal, é natural. Você sentir aquela raiva, você sentir aquele medo, sentir aquela tristeza. Mas não permanecer presa ali. Porque se você permanecer presa à tristeza, ao medo, à raiva, você vai acabar atraindo mais situações daquele tipo para você viver. Não vai conseguir sair daquele impasse. E aí não tem saúde que suporta isso, não tem corpo físico que vai sustentar você viver muito tempo preso numa emoção que só está atraindo para você coisas negativas. Bárbara. Marleide, então as etapas faz a pessoa que está assistindo aqui a entrevista, faz primeiro análise emocional para depois saber se vai precisar de terapia ou não. Então tem casos que a pessoa vai fazer análise emocional e você vai ali dizer que ela não precisa de terapia, ou todos, em sua maioria, ela vai precisar da terapia, né? Boa pergunta, obrigada pela pergunta. Realmente, o analista emocional ele vai te direcionar a partir do momento que ele vai mapear as emoções, vai identificar ali qual é a emoção que está impactando a sua vida de forma negativa, vai te orientar muitas vezes a buscar uma ajuda com terapeuta, com um psicólogo, muitas vezes vai precisar de um psiquiatra, porque às vezes tem necessidade de uma substância química, vai direcionar você para um nutricionista, que vai identificar ali que você está necessitando de um nutricionista, de praticar uma atividade física, de buscar um médico também.
O analista emocional, ele vai te dar um norte, uma direção. Se você está passando por um conflito, quando você está passando por um conflito, você está perdido. E é interessante, porque você passar por uma análise emocional, você entender, você não vai ficar perdendo tempo sofrendo ali. Já perdeu tanto tempo sofrendo. Vai perder mais tempo com o quê? Se eu sei que ao passar por uma análise emocional, eu vou receber um diagnóstico preciso, assertivo, do que eu estou precisando fazer para poder dar um salto na minha vida. E daí fazer o que precisa ser feito, porque não adianta passar por uma análise emocional, receber uma direção, um diagnóstico e não seguir. Fazer uma terapia, procurar um médico, procurar um nutricionista, aí vai ficar paralisado, porque ninguém faz mágica. O médico não cura ninguém. O terapeuta não cura ninguém. O terapeuta, ele serve como um farol a guiar. Vai te dar uma direção, vai segurar na sua mão, vai te orientar, mas quem vai agir é você. E tudo acontece na vida da gente através de mudança de comportamento. Se não mudar o comportamento, não houve aprendizado. E aí vai voltar lá para aquele espaço de estar repetindo o padrão. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Viver nos mesmos ciclos, né? Nos mesmos ciclos. Mas é libertador. Fazer uma análise emocional, fazer terapia, buscar ajuda é libertador. Agora, como você falou, interessante que o analista emocional, ele encaminha a pessoa também a um nutricionista, caso necessário. Porque a pessoa busca o prazer. Muitas vezes ele busca o prazer na comida. Teve um tempo que eu estava assim, né? Eu falei, epa, meu prazer está sendo aqui. Me deu aquele... Né? Porque eu me autoanaliso às vezes. Eu me critico também, viu? Eu sou crítica de mim. Aí não que eu não precise de um profissional, viu? Mas eu falei, isso aqui tá estranho. Eu tô buscando muito esse prazer aqui. É uma troca, né? Que a gente vai trocando. Muitas vezes substitui, né? Muitas vezes é fuga. É fuga, né? É fuga. Preencher carência. A alimentação, muitas vezes o vício também torna-se uma fuga. Uma forma de querer compensar o que eu não tive. E é uma forma imediata. Porque ali naquele momento que você come, vai dar um prazer. Mas depois vem o quê? A tristeza. Por você não ter conseguido se controlar naquele momento e por você ter abusado. E aí você olha para o seu corpo e você vê que não é aquilo que você deseja para você. Exatamente. Chocolate mesmo, né? Tem gente que gosta muito de chocolate. Quem não gosta de chocolate, né? Todos nós gostamos. Na comida, né? Marleide, fale da ação global dos analistas emocionais, como é que funciona esse evento? Primeiro, falar aqui como a análise emocional surgiu. A análise emocional criado pelo professor Jailson Ribeiro, é um neurocientista baiano que eu admiro demais da conta. Eu já fico feliz da vida por saber que é daqui do nosso estado, saber que uma pessoa capacitada está utilizando os conhecimentos dele para mudar, para ajudar a transformar vidas. E ele criou a abordagem da análise emocional como a terapia neurosistêmica também, a qual eu tenho formação também. E hoje nós, em todo canto do mundo, os analistas emocionais, eles se dispuseram voluntariamente, sem cobrar nada, a palestrar, trazer esses conhecimentos da gestão emocional, de cuidar bem da vida, no mês de setembro, que é um mês que fala do suicídio. Mas nós escolhemos falar da vida e não falar de morte. Porque se nós cuidarmos da nossa vida, nós não vamos para esse espaço de querer tirar a própria vida. E o nosso trabalho está sendo simultâneo, está acontecendo em vários lugares do mundo, nesse objetivo de impactar, de conscientizar as pessoas a olhar para si mesmo, a aprender a identificar, reconhecer as suas emoções, para que possa utilizar essas emoções de formas assertivas. Já que nós somos emocionais, nós não podemos controlar as emoções. Nós aprendemos a gerir as emoções ao nosso favor. E quando nós aprendemos isso, nós identificamos em nós um potencial muito grande. Nós somos potência na nossa essência.
Nós não somos o sofrimento, nós não somos a depressão, nós não somos a ansiedade. Nós, em algum momento da vida, podemos estar passando por um momento difícil, desafiador. Mas nós não somos isso. Na nossa essência, nós somos saúde. Nós somos potência, somos força, nós somos coragem. Nós só precisamos identificar isso. E nós só conseguimos identificar isso quando nós aprendemos a olhar para si. Não é olhar para fora, não. É olhar para si, porque tudo acontece de dentro para fora. Tem um provérbio que ele diz assim, que uma palavra dura suscita ira, mas uma palavra branda desvia o furor. Tem uma força. Tem uma força. Quando você diz um não, tem gente que sabe dizer um não, como se fosse um sim. Que você sai dali, né? A pessoa, olha, eu não vou fazer isso. Porque assim, mostra o caminho para aquele outro, mesmo que ele não queira fazer, né, alguma coisa por aquela pessoa, mas ele mostra um não de uma forma tão bonita, tão corretiva, tão caminho ali de dizer um não, que a pessoa sai dali gostando daquele outro, sem raiva daquela pessoa. Não é? Tudo é a forma, né? A forma de como falar. você se expressa, a forma verdade. como você se comunica. Mas você só vai conseguir se comunicar bem, se expressar bem, se você souber lidar com seus sentimentos, com suas emoções. Porque senão você vai expressar, projetar de forma negativa no outro. Esse não pode levar a pessoa para o suicídio. Mostrar não porque você não pode fazer, porque você é assim, porque... não pode potencializar, isso, dependendo da forma, ou pode destruir a pessoa. E também vai depender do estado emocional da pessoa. Porque a depender do estado emocional que aquela pessoa recebe ou não, vai levar ela para um espaço, né, de conflito interno. Se sente bem para baixo. Muito. Em vez de elevar, se ela já não está bem, ela vai afundar mais ainda. Verdade, tem que saber. Eu acho o seguinte, todos os lugares, né, que eu tenho observado que tem atendimento ao ser humano, deveria ter um atendimento humanizado, né? Porque lidar com gente, alguém que vai estar recebendo as pessoas numa recepção de um hospital, tem que ter um treinamento primeiro. Então essa questão dos profissionais, né, as empresas deveriam investir na gestão das emoções. Muito importante isso que você trouxe aí, porque a análise emocional hoje ela está atuando nas empresas, nas organizações, na área de saúde. Eu tenho colegas analistas emocionais, médicos e enfermeiros. Tenho colegas analistas emocionais que são professores. Então você vê essa importância da gestão emocional no atendimento em todas as áreas da vida. A importância de trazer a gestão emocional para todas as empresas, para todos os lugares. Para sairmos desse espaço de conflitos, de confusões, de agressões. Como você falou, o amor é tão forte. E por que não trazermos o amor? Por que não trazer o amor para a vida da gente, para os nossos relacionamentos? Não precisa ser só com nossos familiares, não, mas com o próximo, com o outro. É ter empatia pelo outro. Você não vai estar nunca no lugar do outro, você nunca vai sentir a dor do outro, mas você pode imaginar como o outro se encontra ali, respeitar a condição que ele se encontra e não piorar mais a situação dele. Se puder ajudar, ajuda. Mas é respeitar, é ter amor pelo outro. E a gente só consegue fazer isso através da gestão emocional. É olhando primeiro para si. Quando eu olho para mim, eu aprendo a olhar para mim, eu aprendo a olhar para o outro. É só o amor, pode mudar tudo. Em relação à pergunta que Bárbara fez sobre essa ação global, ela está acontecendo através dos profissionais, né? O analista emocional é através desses profissionais que está acontecendo essa São ação? Todos analistas emocionais que estão atuando
tanto aqui no Brasil como em outros países. Então, nós resolvemos fazer essa ação, como eu expliquei, de forma voluntária, dando palestra, conscientizando, trazendo a importância de gerir as emoções, dá para melhorar suas tomadas de decisões e cuidar melhor da vida. E isso de uma forma global, aproveitando esse momento, né, que é o mês de setembro. O Setembro Amarelo, falar que é o Setembro Amarelo. É verdade, Setembro Quem vai Amarelo. falar setembro não, é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Verdade. Nós podemos prevenir, entrar na ação de prevenção. O que é que nós podemos fazer para que não acabe nisso? Para que não suceda o suicídio? Podemos fazer tanta coisa, tantas ações, e são ações mínimas. Se você começar a se perceber quem está do seu lado, um abraço, um olhar, uma palavra, pode mudar tudo. Tem vídeos meus que eu faço, minhas postagens no Instagram, tem vídeos que as pessoas mandam mensagem para mim e falam bem assim, olha, aquele vídeo mudou a minha vida. Era tudo que eu precisava ouvir, mudou a minha vida. Então não é muita coisa. Mas esse pouco a gente só consegue fazer se a gente conseguir parar para perceber o outro. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, com a nossa vida, que a gente não tem tempo para parar e observar o outro. É importante o que Vitória levantou do atendimento que deveria ser humanizado, o atendimento ao público, profissionais que necessitam dessa análise emocional, que a Marleide está trazendo hoje aqui no Gente de Vitória, e a gente observa uma postura completamente oposta desses profissionais na realidade. Mas a minha observação é que poderia existir assim, se a pessoa tem problemas, não levar para o trabalho, porque as outras pessoas não têm culpa, né, Marleide, daquilo ali, não necessariamente descarregar isso. Também cabe uma postura ética e profissional aí. Entendendo que as emoções a gente não deixa em casa. A gente vai levar para o trabalho. Mas eu só não vou projetar os meus conflitos no meu trabalho, no outro, se eu aprender a lidar com minhas emoções. Eu entender que eu acordei, que aconteceu algo em casa, que não me fez bem, eu vou para o meu trabalho. Se eu não conseguir olhar para aquela emoção ali naquele momento, eu vou acabar levando para o meu trabalho e vou descontar no colega que está ali, que não tem nada a ver com o meu problema. Isso. De forma inconsciente. E depois de feito não tem como voltar atrás. Porque você fere quando você não se conhece, você acaba ferindo o outro. Essa ação que você falou, né? Porque nós já estamos nos 2 últimos dias, ou 3 de setembro, né? Hoje é 26? 26 hoje. 26. Ainda é voltado para o mês de setembro. E aonde que é esse atendimento que você falou que é um atendimento voluntário, né? Então, nós estamos palestrando. sim. Inclusive, eu palestrei no Rio de Janeiro, dei palestra semana passada. Dei palestras em escolas públicas e escolas particulares. Tem colegas aí que estão dando palestras em igrejas, até igrejas, em organizações, empresas, em vários lugares, em vários setores. Não exclui nada. A análise emocional não exclui nada, porque nós somos emoções, né? Nós somos nossas emoções. Então, a análise emocional está atuando em várias áreas. Com palestras, né? Com palestras e orientação. Agora, seria muito importante também essas orientações também ser em escolas, né? De adolescentes também. Então, eu palestrei em escolas. Ótimo. Eu dei palestras em escolas para adolescentes. E assim, foi impactante. Os olhos dos adolescentes brilhavam. E normalmente eu termino minhas palestras com um abraço. Porque é conexão. Se abraça, se conecta com o outro, olha no olhar do outro, olha para o outro, veja o que o outro está te expressando aí agora. Será que você olhou para o seu coleguinha hoje? Coisa boa. Se percebendo? Porque tem tantos adolescentes que não recebem nem um abraço dos pais, um abraço. O abraço cura, né? Cura. Porque os pais estão correndo também o dia a dia, e um chega, outro sai, e eles não têm esse relacionamento, né?
Tem pais que só reclamam, só exigem. Cadê a nota? Você tirou 10? E o nosso trabalho é bem no sentido de incentivar a pessoa a buscar ajuda, porque existe tantos tabus, né? Tantos paradigmas de que, como eu falei ali, que você não pode demonstrar o que você sente, expressar o que você sente, que você não pode pedir ajuda, porque se pedir ajuda você é um fraco. Você vai ser mal visto pelo outro. E é justamente, nós estamos atuando nesse sentido de quebrar esses tabus, das pessoas reconhecerem suas fraquezas. Porque assim como nós temos fraquezas, nós temos potenciais. Mas nós precisamos olhar para o que precisa ser visto, porque nós nos frustramos, porque nós resistimos a olhar para o que precisa ser visto. A partir do momento que você olha para o que precisa ser visto, você resolve o que precisa ser resolvido e flui. A vida fica mais leve. É uma pergunta aqui também que tá. É porque assim, a gente imagina quanta. Por uma resposta sua, ou alguma coisinha, uma palavra, pode estar ajudando alguém que está, né, nossos telespectadores que estão ligados aí na TVI. Então, assim, ai, como foi bom que isso aí me ajudou, eu tinha essa dúvida. Então, a gente está aqui como se fosse o canal para essas pessoas, para tirar essas duvidazinhas, essas coisinhas do dia a dia. Uma coisa que a gente observa, que tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas que são temperamento mais fortes, né? Essa questão desse equilíbrio. Tem gente que é estourado, aí tem gente que é mais sensível. Tem gente que, eu falo na lata. O que eu tenho para dizer, eu vou e falo na cara. Temperamento, não tem assim? Sim, temperamento a gente não muda, a gente ajusta. A gente aprende, evolui e ajusta. Tem pessoas que são mais reservadas, são pessoas que são expansivas. Inclusive, nós trabalhamos isso na análise emocional. É porque tem gente que fala assim, ó, eu sou verdadeira. Eu falo mesmo. Eles acham que são verdadeiros, mas muitas vezes eles estão sendo pessoas que estão até inconveniência também, né? Eles se acham que são verdadeiras, mas pode estar machucando alguém com aquele momento ali de bravura. Falta de maturidade emocional. Né? O que eu falo, a questão aí da empatia. De saber se posicionar, de olhar para o outro e entender que assim como eu carrego minhas dores, o outro também tem as dores dele. Então eu não preciso gritar com o outro. Eu posso falar, posso me expressar, mas sem agredir. Porque quem grita, na verdade, está pedindo socorro. Quem grita, na verdade, carrega um medo que ele não consegue lidar. Então tem que gritar para poder assustar, e aí eu assustando as pessoas não vão me machucar. E é muito inconsciente isso. Ele fica escondido, né? Escondido atrás do medo. Atrás do medo. Atrás do medo. Ele pensa que não tem medo, mas na verdade tem um medo ali. E quem grita, na verdade, está mais doente do que o outro. Porque a pessoa saudável não precisa gritar, não precisa projetar suas dores em ninguém. Marleide, a espiritualidade também é importante, a pessoa ter fé nesse processo de cura emocional. Muito, muito, muito. Eu falo que o cuidado com o corpo físico, com o emocional, precisa desse equilíbrio com a espiritualidade. Os dois sozinhos não caminham, cada um dentro da sua crença. Mas é muito importante essa ajuda espiritual, respeitando, cada um tem seu jeito de pensar, cada um acredita em que quiser, mas a espiritualidade eu penso que é a base. É a base para poder nos posicionarmos e levar isso tudo que nós aprendemos na vida. Esse processo de aprendizado junto com a espiritualidade. É porque o amor vem através disso aí, né? Da fé. Sim. Em Deus. E quando a gente aprende a gerir as emoções da gente, quando a gente aprende a lidar com os sentimentos da gente, a vida fica tão leve, tão fluida. A gente consegue até... Eu confio em Deus, eu acredito, eu tenho uma fé muito em Deus. A gente
consegue, inclusive, a confiar mais, a soltar mais as situações. Você aprende a soltar o que você não tem controle. Isso é magnífico. Você lidar, você compreender que aqui eu posso mexer, aqui eu posso mudar. Mas o que não está no meu controle, eu solto e confio. Faço o que precisa ser feito e solto. Uma pergunta, a última pergunta, que já estamos chegando ao final. A pessoa, com que idade a pessoa pode conseguir mudar? Desde lá, de criancinha, já começando a fazer a terapia, sendo bem orientada, já pode fazer. Tem uma coisa muito importante dentro da análise emocional que nós estudamos, os ciclos da vida. A vida é cíclica e rítmica. Quando nós adoecemos, nós estamos fora desse ciclo. E nós passamos por ciclos de 7 em 7 anos. É impressionante como cada ciclo impacta o outro. Se você não está bem nesse ciclo, possivelmente no outro ciclo você não estava bem. Então, quando você visualiza o ciclo que você está aprisionado, você ressignifica, aquele momento ali você consegue andar. Quando eu falei aqui que tem muitos adultos vivendo como se estivesse ainda lá na criança, é porque está preso em alguma fase da vida. Então, qualquer momento da vida você pode buscar ajuda. E se você tiver essa orientação desde criança, melhor ainda. Que aí a sua vida vai fluir. Ok, né, Bárbara? Estamos chegando aqui ao final. Eu quero te agradecer. Agradecer porque você, quando nós estamos aqui, nós estamos colaborando com o mundo, com as pessoas. Então a comunicação é isso, é colaborar. É levar a mudança também, através da comunicação. E eu tenho muito assim, esse interesse, eu tenho muito no meu coração isso, é aproveitar aquilo que Deus nos deu, o talento que o Senhor nos deu, né? Que Deus nos dá, a inspiração para a gente poder ajudar o outro e estar bem com aquele que está ao nosso lado também, em volta, né? Das nossas vidas. E muito obrigada. E eu creio que você retorna depois, né? Porque é muito bom falar sobre esse assunto. É verdade. Falar sobre esse passeio pelas emoções, né? A gente deu essa passeada pelas emoções, é muito bom. Eu gosto muito desse assunto. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por abrir um espaço para falar de um assunto que é tão importante. Vocês não têm noção do quanto de pessoas estão sendo impactadas nesse momento. E atingir essas pessoas, eu vejo que a audiência aqui, ela não tem barreiras, né? Ela vai muito além. Vai além. Vai além, esse programa ele fica Verdade. gravado. Quem não assistiu, poderá assistir. Quem assistiu, pode indicar para outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir isso, que neste momento não está. Muitas estão trabalhando, mas podem ver à noite. Que assistam. E é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção, Vitória, do quanto vocês estão sendo contribuição. O quanto esse programa está sendo contribuição na vida de muitas pessoas. Olá, vamos encerrar com um abraço? A gente é maior. Vem, Bárbara. Na cabeça, não pode. Obrigada. Obrigado. Até o próximo. Aqui rapidinho. O TV News está chegando ao final. Você acompanhou agora o quadro Gente de Vitória, com a entrevista maravilhosa aí com a Marleide, tá? Você que não assistiu o programa ao vivo, pode assistir o programa gravado e compartilhar com seus amigos, tá certo? Amanhã nós temos um encontro aqui às 10 horas no TV News, não esqueça. E o próximo programa agora é o Alerta Cidade com Denilton Santos, tá bom? Para você que vai assistir nossa programação gravada, temos muita coisa boa aí. Obrigada, até amanhã com fé em Deus.